A verdade é que o consenso científico atual não deixa dúvidas. Marte já foi um mundo incrivelmente diferente do que é hoje. Um planeta molhado, com uma atmosfera densa, clima estabelecido e quem sabe até mesmo vida. Porém, apesar disso, nunca realmente encontramos uma evidência inequívoca de vida marciana. Apenas indícios muito fortes. Nas andanças dos robôs marcianos, eles já acabaram dando de cara com formações um tanto estranhas, algumas até lembrando ossos. Mas será mesmo? Qual a possibilidade real de encontrarmos um fóssil na superfície de Marte? No vídeo de hoje vamos conhecer o possível osso encontrado na superfície de Marte. Pessoal, o recado de hoje é para você que já está inscrito aqui no canal, tá? Convide pelo menos um amigo para conhecer o nosso projeto aqui no YouTube. Assim a gente chega cada vez mais perto do 1 milhão aqui no Mistérios do Espaço. Lembrando que falta muito, mas muito pouco. No momento que estou gravando este vídeo, faltam pelo menos 15 mil inscritos para a gente chegar no 1 milhão aqui no YouTube. Então eu conto com essa força de vocês. Bora pro vídeo. Aqui vai um breve resumo sobre o passado marciano. Há bilhões de anos, Marte provavelmente era um mundo muito diferente do que conhecemos hoje. Em vez de uma paisagem fria, seca e dominada por tempestades de poeira, evidências indicam que sua superfície poderia ter abrigado rios extensos, lagos e talvez até oceanos em determinadas regiões. Imagens enviadas por sondas revelam vales, canais escavados e minerais que normalmente encontramos apenas na presença de água líquida. Os cientistas acreditam que durante os primeiros estágios de sua história, Marte possuía uma atmosfera muito mais espessa do que a atual. Essa camada gasosa suficientemente densa teria possibilitado a existência de água líquida corrente pela superfície. O planeta provavelmente também tinha uma certa atividade vulcânica, coisa que hoje em dia é praticamente impensável. Entre as evidências encontradas estão os inúmeros canais por onde essa água provavelmente correu há bilhões de anos. Estruturas como essas funcionam como registros geológicos naturais, mostrando que correntes de água transportavam sedimentos por longas distâncias. Regiões estudadas por rovers modernos indicam que algumas áreas permaneceram úmidas durante períodos consideráveis da história do planeta, mas algo mudou drasticamente ao longo do tempo. Diferentemente da Terra, Marte perdeu grande parte do seu campo magnético global. Sem essa proteção invisível, partículas energéticas vindas do Sol passaram a atingir diretamente sua atmosfera, removendo gradualmente moléculas para o espaço ao longo de milhões de anos. Com a atmosfera marciana se tornando cada vez mais fina, a pressão caiu e a água líquida deixou de permanecer estável na superfície. Hoje, Marte parece um retrato congelado de um passado perdido. As paisagens avermelhadas vistas pelas sondas talvez sejam apenas as ruínas silenciosas de um planeta que já apresentou condições muito mais favoráveis. Cada nova missão revela detalhes adicionais dessa transformação, ajudando a reconstruir a história de como um mundo completamente habitável acabou se tornando um deserto gelado que observamos atualmente. Como o planeta Marte primitivo possuía rios, lagos e possivelmente grandes massas de água líquida, a possibilidade de encontrar fósseis no planeta não é apenas uma ideia de ficção científica. Se formas microscópicas de vida realmente surgiram naquele ambiente distante, elas poderiam ter deixado registros preservados em sedimentos antigos, assim como ocorre na Terra. Afinal, grande parte do nosso conhecimento sobre os primeiros organismos terrestres veio justamente de vestígios fossilizados extremamente pequenos, alguns deles invisíveis a olho nu. Entretanto, a busca em Marte provavelmente seria muito diferente da imagem popular de encontrar grandes esqueletos gigantes enterrados sob a areia vermelha do planeta. O problema aqui é, nada impediria de encontrarmos um grande esqueleto de um animal marciano muito antigo. O problema é que Marte deixou de ser habitável muito cedo, ou seja, não teve tempo suficiente de qualquer criatura
evoluir ao ponto de se tornar um animal muito grande. Mas nada impede de encontrarmos fósseis de cadeias microbianas. De qualquer forma, as rochas de Marte também podem enganar os nossos olhos. A imagem registrada pelo rover Curiosity é um ótimo exemplo disso. À primeira vista, a rocha parece ter um formato de um osso fossilizado, lembrando até mesmo um fêmur, parcialmente enterrado na areia marciana. Quando observamos algo assim, é quase automático que o nosso cérebro tente associar a formas familiares, especialmente objetos ligados à vida. Esse fenômeno é conhecido como pareidolia, uma tendência natural do cérebro humano de reconhecer padrões conhecidos em formas aleatórias. É a mesma razão pelo qual vemos figuras em nuvens, rostos em montanhas ou formas curiosas na superfície da Lua. Em Marte, isso acontece com frequência porque o planeta possui uma enorme variedade de rochas esculpidas por bilhões de anos de processos geológicos. Segundo os membros da equipe científica do Curiosity, essa estrutura provavelmente ganhou seu formato devido à erosão provocada pelo vento, água antiga ou combinação de ambos. Durante o passado distante do planeta, rios e lagos podem ter moldado pedras e sedimentos, enquanto posteriormente bilhões de anos de ventos carregando partículas de poeira continuaram desgastando essas estruturas lentamente. Embora imagens assim despertem entusiasmo e imaginação sobre possíveis fósseis marcianos, os cientistas permanecem cautelosos. Caso a vida tenha surgido em Marte, ela provavelmente teria sido composta por organismos microscópicos muito simples. Isso significa que uma futura descoberta de vida antiga talvez não apareça como um grande osso saindo do solo vermelho de Marte, mas sim de estruturas químicas microscópicas ou assinaturas químicas escondidas em rochas aparentemente comuns. Os locais mais promissores para esse tipo de investigação podem estar em rios antigos, onde temos depósitos de lama ricos em ferros e silicatos. Esses ambientes poderiam ter funcionado como uma espécie de cápsula do tempo natural, preservando sinais biológicos por bilhões de anos. Hoje, mesmo após a transformação radical do planeta em um deserto frio e seco, muitas dessas regiões permanecem relativamente intactas, protegendo camadas geológicas que carregam registros de um Marte muito diferente de hoje. Mas existe aqui uma dificuldade importante. Talvez os fósseis marcianos não se pareçam com nada do que conhecemos na Terra. A história geológica, a composição química e as condições ambientais de Marte seguiram caminhos bem distintos dos do nosso planeta. Isso significa que os cientistas podem não estar procurando apenas algo familiar, mas algo completamente novo. Em outras palavras, uma das maiores descobertas da história da ciência talvez já esteja escondida sob a poeira marciana, esperando o momento certo para que seja escavada no lugar certo. A questão é, provavelmente Marte não teve tempo suficiente para que criaturas complexas possam ter crescido e evoluído. De qualquer forma, uma descoberta de uma simples bactéria já seria suficiente para mudar a história, a descoberta que faria o mundo parar. A pergunta central agora não é mais se existiu vida em Marte, mas quando vamos encontrar a evidência inequívoca. Vamos torcer para que isso ocorra no futuro mais breve possível. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!